Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física. Se liga aí, hein? Essa aula vai ser uma aula tipo teórica para dar um embasamento para você fazer um monte de exercícios. Então a gente vai comentar sobre a parte velha de ensino médio chamado movimento e formamento variado. Seguindo essa sequência de movimento e formamento variado, a gente fala de lançamento vertical, mas a gente vai ter um foco grande na parte envolvendo derivadas. Como é que calcula a velocidade derivando, como é que calcula a aceleração derivando. E além disso, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos gráficos do movimento uniformemente variado e também pode falar de algumas propriedades de derivadas. Então essa é uma aula, vamos dizer assim, importante para resoluções de questões. Beleza? Vamos junto? Ó, se liga aí. A gente tem um velho movimento uniforme. Lembra do movimento uniforme? O movimento uniforme, ele tem uma velocidade constante, hein? E se a velocidade é constante, simplesmente não tem aceleração. Então a aceleração ela é zero. Nesse movimento uniforme, a gente pode dizer, lembra de velocidade média? ΔS sobre ΔT. Só que eu não preciso escrever o M aqui, porque a velocidade é sempre a mesma. Então é o próprio V, que é ΔS sobre ΔT, beleza? Ó, na época de ensino médio, eu tinha uns aluninhos que gostavam de bizu. Eu não gostava desse bizu aqui não, porque eu acho muito bobo. Mas, às vezes, a gente tem que fazer o que os outros gostam, não é assim? Então, o bizuzinho dessa pirâmide é, tu coloca o dedo onde tu deseja. Como assim? Se você colocar o dedo aqui no ΔS, você vai multiplicar o velocidade vezes o tempo. Então, esse ΔS que eu coloquei o dedo vai ser o produto da velocidade vezes o tempo. Deixa eu apagar essas duas historinhas. Agora, se tu quiser calcular o tempo, então esse tempo vai ser calculado pela divisão, porque está em cima e embaixo, de ΔS pela velocidade. E se tu quiser calcular, né, a própria velocidade, aí basta, né, você colocar, entre aspas, o dedo aqui, e essa velocidade vai ser calculada pela divisão do ΔS pelo ΔT. É claro que isso aqui é uma besteira, porque você sabendo essa expressão, você faz meio pelos extremos e isola o que você quiser. Mas faz parte aí da explicação saber essa pirâmidezinha besta, tá bom? Então, movimento uniforme é isso, velocidade constante e aceleração zero. A única formulazinha desse movimento uniforme é a própria forma da velocidade média. Só que a gente pode ter uma outra expressão, que é o velho sorvete. Mas na linguagem universitária, a gente não vai usar mais SS0 mais VT. A gente, na verdade, vai usar essa, ó, X é X0 mais VT, uma pequena mudança. Então, tanto faz essa forma da velocidade média ou essa forma do sorvete, sorvete X0 mais VT. Decora aí, hein? Beleza? Agora vamos comentar rapidamente, né, de forma bem objetiva, movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é um movimento em que a velocidade ou vai sempre aumentando ou vai sempre diminuindo de forma constante. A aceleração do movimento uniformemente variado é uma aceleração constante e diferente de zero. Com essa, vamos dizer assim, propriedade, a gente chega em três formulazinhas. A velha fórmula de Voigt, V vezes 0 mais AT. A velha fórmula de Torricelli, V0 ao quadrado, mais 2A vezes ΔS. E a velha forma do sorvetão, que eu vou escrever aqui em termos de x. X0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E tem alguns exercícios que a gente pode usar a forma da velocidade média, que no caso, em vez de ΔS, eu vou chamar de ΔX sobre ΔT, só que no movimento uniformemente variado, a velocidade média, ele é a média das velocidades. Ele é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Mas, professor, essas três fórmulas aqui, resolve qualquer questão? Resolve. Mas tem questão que exige a aplicação de duas dessas três fórmulas. E se você usar essa, basta ela para você resolver esse tipo de exercício. Então, essas três resolvem tudo e essa quarta aqui é um coringa. Lembra como é que calcula? Como é que eu uso, professor Torricelli? Quando a gente não tiver tempo. Então, ó, vou chamar assim, tempo, não tenho tempo, eu aplico Torricelli.
E essa coringa, professor, é quando eu não tenho a aceleração. Se eu não tiver a aceleração, eu jogo nessa daqui, ó, e sai de boa. Então se liga aí, hein? Movimento uniformemente variado. A gente agora vai comentar sobre a parte de derivadas. É muito importante. Ó, a gente tem que a velocidade é a derivada do x em relação ao tempo. Mas, professor, eu nem aprendi derivada ainda. Meu irmão, o que tu precisa é muito pouco. O que tu precisa de derivada é saber isso aqui, ó. A derivada de x elevado a n, lá na matemática. A derivada de x elevado a n é n x elevado a n menos 1. Para não confundir, eu vou fazer a mesma aplicação, só que envolvendo a letra T. Letra T, professor, você vai entender. Só que eu vou botar valor. Eu quero a derivada de t ao cubo. A derivada de t ao cubo, ó, aqui não é 3, esse 3 desce. Aí a potência vai diminuir 1. Então se tem 3, vai ficar 2. Fácil, professor? A derivada de t à quinta. Ah, meu irmão, isso é fácil. Eu desço 5, beleza. E aqui vai ficar a quarta. Faço isso até amanhã, professor. Pode botar 10 questões, sim, meu filho. Vamos lá. A derivada de 3t à quarta. Será que tem alguma mudança? Aqui tem uma constante, tem esse 3. Se tem esse 3, que é uma constante multiplicando, tu mantém esse 3. E usa a mesma regra, que é o 4t elevado à terceira. E aqui, ó, tu multiplica, vai dar quanto? Vai dar 12t à terceira. Professor, pode ter uma equação maior? Pode ter uma equação maior. Suponha que tem aqui, ó, 3t mais 2t ao quadrado mais 5t ao cubo. Como é a derivada disso, professor? É fácil. A derivada disso, aqui tem que ter cuidado, tá? Mas eu vou usar a mesma regrinha. O 3, que é uma constante, fica quietinho, esperando a derivada de t. A derivada de t apenas, tu desce o 1, aí ficaria t elevado a 0. Mas t elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. De novo, mantém esse 2, que é a constante, desceu o 2, vai diminuir 1 na potência, que é 1. Mantém esse 5, desceu o 3, vai diminuir 1 na potência, que é o 2. Isso daqui, tu sabendo que vale 1, 1 vezes 1 vezes 3, isso aqui está dando 3. Beleza. Aqui, ó, multiplicação 2 vezes 2, 4, 4t. E aqui 15t ao quadrado. É fácil, professor. Essa parte de derivada é de boa, Só vai precisar disso na física no início, sim. Só vai precisar dessa derivada de uma função polinomial. Me dê um exemplo, professor. Vou dar agora. X é igual a 10 mais 4t mais 2t ao cubo. Qual é a velocidade? A velocidade é você derivar o x em relação ao tempo. Isso daqui é usar essa regrinha que a gente está falando. Mas, professor, aqui não tem t, é uma constante. Decora que a derivada de uma constante é 0. É mesmo, professor? É. A derivada da constante, se ela não tiver t multiplicando, é 0. Por quê? Porque meu irmão. Guarda essa informação. Aqui, eu já sei que quando eu derivo t, eu não preciso fazer tudo isso. Porque vai descer o número 1 multiplicado por 1. Descer o número 1 multiplicado por 1 dá 1. Então, tu decora que a derivada de t é 1. E 1 vezes 4, 4. Beleza? Esse 3 vem para cá, já vai multiplicar o 2, dá 6, diminui 1 na potência. É fácil, professor. Faça outro exemplo, professor, para eu poder entender melhor. Vou fazer. Mesma ideia. X é igual a 20 mais 20t mais 10t ao quadrado mais t ao cubo. Vamos fazer ela bem objetiva para que você também faça de forma prática. Então, quem é a equação da velocidade, professor? É derivar o x em relação ao tempo. Professor, eu poderia escrever x'? Podia, mas na linguagem da física é mais comum a gente dizer dx dt. Isso, x' é o próprio v. Ainda tem uma outra linguagem que é o x ponto, que é derivar uma vez o x. Derivar uma vez o x eu obtenho o v. Tudo bem, mas isso é tudo uma questão de linguagem. O comum no início desse estudo de física é dizer que a velocidade é dx dt, tá? Então a gente vai para essa parte mais comum. Derivada constante, 0. A derivada de t, 1. 1 vezes 20 fica 20. Desce o 2, 20 vezes t. E agora, 3t ao quadrado. Ah, professor, essa parte derivada é de boa mesmo. Eu quero é que você ache fácil. Eu quero é que você aprenda para você gostar, ganhar confiança. Agora a gente vai para uma próxima derivada,
que é a derivada para obter a aceleração. Decora é uma definição que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, professor, se eu tiver a equação da velocidade tipo 10 mais 20t mais t ao quadrado, eu posso obter a aceleração derivando a velocidade. A gente escreve ó, que a aceleração é derivar a velocidade em relação ao tempo e usa a mesma regrinha anterior. Derivada de 10, 0. Derivada de t é 1. 1 vezes 20, 20. Derivada de t ao quadrado, desce o 2 e diminui 1 na potência. Então ficou isso, a aceleração é 20 mais 2t. É fácil, professor. Então toda vez que ele me der a forma do x, suponha que a forma do x seja 10 mais 2t mais t ao quadrado mais 3t à quarta. Eu posso achar o v derivando o x. Isso. E depois, se eu derivar, eu acho a. Isso. Normalmente as questões são assim. Você tem o valor de x, deriva e acha o v. Você tem o valor do v, a equação do v, deriva e acha o a. Bora fazer? Derivada da constante. 0. T quando deriva. Derivada de t é 1 vezes 2 dá 2. T ao quadrado vai dar 2t. Desce o 4, 12. T ao cubo. Já tem a fórmula de quem? Da velocidade. Ah, professor, meu quero a fórmula da aceleração. Deriva a velocidade. Derivada de uma constante, 0. Derivada de 2t dá 2. Derivada de 12t ao cubo, desce 36t ao quadrado. Então, toda vez que você tem o x, deriva, acha o v. E se derivar o v, você acha o a. É uma escadinha. Quando tu for aprender integrais, se tu tem o a, tu vai integrar, acha o v. E aí depois tu integra o v e acha o x. Mas isso vai demorar um pouquinho pra gente chegar. Um pouquinho, beleza? Massa? Depois a gente segue com a parte de lançamento vertical. Se liga aí, hein? E com a parte de gráficos também. A gente vai explicar isso separadamente. Valeu!